E aí, tudo bom? O vídeo de hoje é uma resposta ao comentário do Carlos Eduardo Valente, que comentou lá no nosso vídeo das extratoras. Aliás, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal e por isso acredito que hoje eu vou estar lançando uma atualização sobre ele. Mas ele fez vários questionamentos que têm pontos importantes e eu acredito que respondendo em vídeo eu vou conseguir ajudar mais pessoas e por isso a gente está aqui. O primeiro ponto que ele falou diz respeito à secagem, porém nos mostra um outro aspecto. Segundo o que ele comentou, ele viu um vídeo na internet de uma moça que fez a locação do equipamento para fazer a limpeza. E ele ficou um pouco incomodado com o tempo de secagem que ela relatou que seria de 10 horas. E aí, Carlos, ele também relatou aqui no comentário que ele já fez serviço com uma empresa e não demorou tanto tempo assim. E realmente a secagem ela depende de muitos e muitos fatores. Tudo no nosso trabalho, na verdade, depende de bastante variáveis. A gente tem muitas variáveis. Na secagem a gente tem o tipo do tecido, o estado que ele está, porque se ele estiver mais sujo você vai fazer a aplicação de mais produto, que já é líquido, e mais enxágue para retirar tanto o produto quanto a própria sujeira. Isso vai fazer com que o tecido fique mais úmido. E assim vai demorar mais tempo para secar. Se você está em um ambiente não muito arejado, vai demorar mais para secar. Se o clima não está bom ou se o clima do local não é bom, por exemplo, tem muita umidade, talvez hoje o tempo está chuvoso, tem muita umidade no ar, vai demorar mais tempo para secar. Ou se você mora já em um local com uma umidade um pouco maior, talvez na beira da praia, no litoral, alguma coisa assim, o tempo de secagem se estende. 10 horas é um prazo bem complicado, eu acho bastante. Aqui na nossa cidade eu falo 4 horas, às vezes eu falo 2 horas, tudo relacionado a todos esses fatores que eu citei, de acordo com o que eu estou vendo ali e com a experiência que a gente tem, eu consigo deduzir e dar aí uma média para a pessoa de quanto tempo vai demorar essa secagem. Aí entra um primeiro ponto, que essa moça que fez a locação, ela não tem experiência para fazer uma dedução dessa com mais precisão. A gente sabe esses prazos de vários tecidos, de vários aspectos, porque a gente trabalha com isso há muito tempo. E por mais que quando você termina um sofá você vai embora, tem muitas e muitas vezes onde você não vai. É um sofá, mas também tem um colchão, também tem isso, aquilo, e você acaba ficando na casa da pessoa por várias horas. Às vezes tem serviço que você fica 2 dias na casa da pessoa, Fica não, mas você trabalha os 2 dias, então você acompanha a secagem de vários itens diferentes, em situações diferentes. Quem aluga um equipamento não tem essa experiência. Ela pode ter chutado isso, ela pode ter pego essa informação de quem locou a máquina, mas fica difícil dela ter certeza. No vídeo, o ideal seria, depois que tivesse acontecido a secagem, ela continuar a gravação e falar, gente, já tá seco, demorou tantas horas, porque ela não tem referência para dar uma previsão mais precisa. E a segunda coisa, e a mais importante, é que ela não é uma profissional. Tem várias pessoas que fazem orçamento e que às vezes até perguntam se a gente faz locação de máquina e eu sempre explico essa diferença. Não é o equipamento que faz o trabalho. É um equipamento profissional? Sim. Mas se fosse ele que fazia, eu ficava em casa e mandava ele. Tem também o trabalho do profissional e o conhecimento dele. Então é bem natural que uma pessoa que não tem conhecimento, apesar de estar usando o equipamento profissional, ela pode aplicar produto em excesso, pode fazer um enxágue inferior, não tanto quanto seria necessário,
e isso vai fazer com que sobre mais produto, que por vezes é mais lento para secar do que a própria água do enxágue. Ela não vai ter técnica para fazer uma extração eficiente, conseguir remover o máximo desse líquido para que demore menos tempo para secar. Então a pessoa pode fazer um trabalho e pode até ficar razoavelmente bom, porém nunca vai ser igual ao de um profissional que tem anos de experiência e que cada detalhezinho ele já passou por aquilo e sabe como fazer, né? Que sabe a quantidade de produto que é necessário aplicar, ele não exagera, ele faz o enxágue da forma correta e a extração de secagem também da forma correta. Então é bem natural, como você próprio relatou aqui no comentário, que a empresa fez o trabalho, não foi demorado e a secagem foi rápida também. Porque ele sabe o que está fazendo, porque ele tem experiência, né? Não sou contra a pessoa fazer a alocação do equipamento e fazer o trabalho por ela só, isso é uma questão financeira, mas ela tem que ter consciência de que ela não vai fazer o trabalho igual de um profissional. Dificilmente. Pode até ser que consiga, mas é muito difícil porque ela não tem experiência. E as informações que quem faz a alocação do equipamento passa não é suficiente para que ela vire uma expert em limpeza de estofados. Então é bem natural que no vídeo dessa pessoa a secagem tenha demorado mais do que o comum e talvez até ela tenha errado também nessa referência, talvez não tenha levado 10 horas. Não assisti o vídeo, eu não consigo falar muito mais sobre isso. Mas um outro ponto que ele passou se existe... ele falou assim a respeito de um equipamento que faça uma secagem ao ponto de que você já possa utilizar. Ele falou que quando foi feito pela empresa, ele praticamente já pôde utilizar o estofado e isso não existe, tá? Um equipamento em que você vai acabar o serviço, já pode sentar no sofá, uma extratora, mesmo mundialmente falando, não tem. Um equipamento que suga 100% do líquido. Sempre vai sobrar um restinho de umidade. E aí, dependendo de como está o tecido, né? No caso aí que o Carlos falou que foi um serviço rápido, provavelmente é uma sujeira que não estava tão difícil, não precisou de tanto líquido. E aí, no caso, a secagem é bem mais rápida. Porém, não é 100%. Você pode recorrer, por exemplo, a uma secagem forçada, com ar quente, você pode colocar no sol, embora muita gente não concorde com isso, né? Mas desde que o serviço seja feito da maneira correta, na maioria dos casos você pode pôr no sol para secar. Mas que a extratora vai deixar o estofado 100% seco, principalmente o colchão, a pronto uso, não tem extratora que faça isso. Quanto mais fraca é a extratora, mais líquido vai sobrar, não importa o quanto você tente puxar. De toda a água que você joga, ou todo o líquido que você joga no estofado, vai sobrar uma porcentagem de líquido ali. Quanto mais você jogar, mais líquido vai sobrar, porque a máquina só vai conseguir retirar uma porcentagem. Se você usa uma máquina grande de 2 motores, vai sobrar menos porcentagem, mas vai sobrar. E se eu entendi bem, né, se o caso aí do Carlos é de fazer uso doméstico, não tem condições de você comprar uma máquina de R$8.000 só pela questão da secagem. Isso é uma coisa que você resolve muito fácil, né? Você pode escolher um horário mais adequado para fazer essa limpeza, onde você não vai precisar de usar o item, né? No caso de colchão, a gente sempre faz a limpeza na parte da manhã, para que ele esteja seco à noite, e a pessoa possa usar normalmente. Então, assim, fazer um grande investimento só por causa da secagem não é interessante, principalmente se for para uso doméstico, se você não vai trabalhar profissionalmente. Porque a gente está falando, como eu vou lançar um novo vídeo agora, inclusive ele está subindo para o YouTube agora, a EA262, que é a máquina mais forte da IPC, digamos assim, é de 2 motores, ela custa quase R$8.000, então não tem condições.
O ideal é que você compre equipamentos que tenha pelo menos motor de 2 estágios. E a gente vai falar bastante sobre isso no vídeo que não sei se já saiu ou vai sair hoje e amanhã. A gente vai estar lançando esse vídeo mais atualizado, né? E o interessante é isso, que tem aí 2.200, 2.400 de potência, não de potência em watts, mas de sucção, né? 2.200, 2.400 milibar, ou 22, 24 kPa de vácuo gerado. Se você pegar algum equipamento mais inferior, como a gente falou lá no vídeo, ele vai ter, às vezes, até 160, 180, 190 kPa, e isso é muito pouco, apesar de que dá sim para fazer o trabalho, mas, como eu disse, vai sobrar mais líquido ali e a secagem vai ser mais lenta. Mesmo que você passe bem devagarinho, que você aperte, a porcentagem que ela vai conseguir retirar é menor do que uma máquina mais potente. Mas para uso doméstico precisa pesar os valores, né? Enquanto uma dessa mais fraca você encontra até por R$ 1.300, R$ 1.400, uma um pouco melhor você vai encontrar por R$ 2.000 e as melhorzinha até 3.000 e tanto, 3.400. Então uma diferença de valor é grande para quem vai usar a nível doméstico, né? Só para fazer os serviços em casa a cada 6 meses, 2, 3 meses. Então não é tão compensatório. E por último, espero que eu não esteja pulando nada. Isso. A questão de 220, 110. A região lá do Carlos é de 220 e a preocupação dele é que se ele se mudar para um local onde tenha 110, se vai precisar usar transformador ou se existe algum equipamento que seja bivolt. Que eu saiba, não existe nenhuma extratora bivolt, porque ela usa motor de escovas, né? E os motores de escova geralmente não tem bivolt, porque precisa fazer 2 enrolamentos, né? Tecnicamente ele não é bivolt, ele tem as 2 voltagens ali, 2 enrolamentos, né? Um para cada voltagem, e isso encarece bastante o custo do motor e, por conseguinte, o custo do equipamento. Eu nem sei se motor a escova existe isso. Que eu saiba, os brushless que tem 3 fios, você pode usar os maiores até 3 fases, né? Aí você pode mudar os fios lá e usar em 220, 110, 380. Mas, por exemplo, furadeira, tudo que usa carvão, que usa escova, não tem bivolt. E aí tem também a bomba d'água, que também utiliza ou 110 ou 220, que não tem bivolt. E o pressostato ele é meio que um interruptor, então isso não tem tanta coisa, né? Se você tiver com equipamento 220, o pressostato vai funcionar em 110 também. Já usei ele até em 12 volts, ele só faz interromper o sinal, não tem problema. Mas você não vai conseguir um equipamento que seja 220. O meu conselho é, se isso é uma coisa hipotética, essa mudança não está planejada, é só uma preocupação que possa acontecer, eu compraria o equipamento que você pode usar hoje. Se esse problema acontecer, aí você vai buscar a solução, né? Não cabe se preocupar muito com uma coisa que vai pesar aí na sua decisão de uma situação que seja hipotética. Essa é a minha opinião. Eu compraria o que eu posso usar hoje. Se você tem quase certeza que vai se mudar, você tem a opção de esperar e comprar o equipamento para outra região que você vai. E eu não tenho informação suficiente para te dizer, porque eu nunca morei numa região onde o padrão é 220. Aqui e todos os locais que eu morei, o padrão é 110. A minha casa tem 220, porém todas as minhas tomadas são 110. Por quê? 220 você vai utilizar uma fase em cada fio ou em cada perna da tomada. Quando é 110 você usa uma fase e um neutro.
Então, mesmo aqui na minha casa, que é 220, eu tenho 110. Então, significa que, por exemplo, você poderia escolher uma tomada da sua casa, talvez na sala ou em um local onde você pudesse fazer a limpeza, e colocar ali uma tomada 110, que é simplesmente você subir na casa ou aonde está a instalação, e na rede você tira um fio da fase e coloca no neutro. Pronto, sua tomada ficou 110. O inconveniente é que, por exemplo, você vai ter que trazer o colchão para ali, para não mudar todas as tomadas da casa, né? Você deve escolher um local ou mudar mais de uma tomada que talvez não seja interessante. A informação que eu não tenho é se nesses locais onde o padrão é 220 existe esse fio neutro. Eu não sinceramente não sei dizer. Eu imagino que sim, mas eu não tenho certeza. Você pode tirar essa dúvida com um eletricista, né? Ou talvez até aqui no YouTube mesmo. E isso daí é uma coisa bem simples de fazer. Provavelmente você não vai nem gastar nada. No mesmo local onde está passando essas fases, vai estar passando o neutro e você vai lá e troca de lugar e pronto, acabou, né? Essa para mim seria a maneira mais fácil. Você tem certeza que vai mudar para um local onde é 110? Então compra a máquina 110, troca um fio aí, talvez não vai demorar tanto tempo, né? Mas você não quer esperar a mudança para ir comprar o equipamento, então compra uma 110, que é a que você vai usar no futuro, e aí faz essa troca da tomada. Se não tem como, aí você realmente vai precisar de usar um transformador, e aí fica a sua opção. Você comprar uma máquina em 110 e agora usar um transformador 220, ou comprar agora uma máquina 220 que é mais potente e depois usar o transformador em 110. Eu não sou muito fã de usar transformador e o que mais pesa para mim é o peso. Para um equipamento mais forte assim, não pode ser qualquer transformadorzinho pequeno. E é um peso a mais para a gente carregar. Mas aí eu tô falando a nível profissional, onde você tem que carregar esse trambolho para todo lugar que você vai. 3, 4 lugares que você vai diferente no dia, você tá com esse troço que é bem pesado, carregando ele para lá e para cá. Então eu não acho legal. Ele também consome um pouco de energia, então se aquela tomada já vai ser forçada um pouco com o equipamento, ela vai ser um pouco mais ainda com o transformador. Então eu não acho uma coisa muito bacana de se fazer. Eu optaria por comprar um equipamento em 110, se eu tivesse certeza que eu ia me mudar para outra região. E eu usaria um transformador agora, descendo de 220 para 110. Talvez você consiga até emprestado, né? Se essa mudança é para daqui a um ano, para daqui a alguns meses, não tem por que você comprar. Talvez você consiga até fazer a locação ou consiga algum parente, algum amigo que tenha um, só para você fazer essa limpeza aí agora, e depois você passa a usar o equipamento em 110 ou alguma coisa assim. Aí já é uma coisa que precisa pesar vários pontos aí, não sei se é uma situação hipotética que você está falando, e aí é muito de pessoal. A questão é que você não tem uma máquina bivolt que você possa sair ligando em qual tomada quiser, que eu saiba, né? As marcas principais não têm isso. Então você tem que optar ou por uma coisa ou outra. E aí você tem que pesar os vários fatores que você tem aí para tomar a sua decisão. Comprar um equipamento assim, você não vai conseguir. O equipamento que eu aconselharia a comprar seria talvez a VAP Carpet Cleaner, por ela ser um pouquinho mais barata, por ser um pouquinho menor, mas ainda assim entregar uma potência bacana. Ela é pequena, mas como você não vai fazer serviço profissional, meio que não importa tanto quanto tempo vai demorar para fazer, né? De descarregar e tal. Então, eu acho que seria ela. Eu sempre fico entre as IPC 135, a EP 150, tem uma Lavor também. A Karcher tem algumas, mas geralmente a sucção é fraca, né? Então eu não aconselho muito.
Da VAP, a Carpet Cleaner para mim é a melhor a nível de sucção e enxágue. As maiores da VAP, elas têm muita... a água muito fraca, o enxágue é muito fraco, eu já vi isso em vídeos aí, o pessoal mostrando. O enxágue é muito fraco comparado à potência do motor. E a potência do motor também não é interessante comparado a outros equipamentos. Inclusive esse próprio da VAP, que é a Carpet Cleaner, que tem lá 260 millibar, enquanto que a Carpet Cleaner Pro, que dá a entender que é melhor, tem 190. Então é uma diferença muito grande. Eu ficaria provavelmente com a Carpet Cleaner para um uso doméstico. Era da faixa de 1.800, 1.900. Agora gravando o vídeo eu vi por 2.400, então deu uma subidinha aí. Mas eu acho que seria essa que eu indicaria para um uso doméstico. Dá para fazer também com o aspirador de pó, que é muito mais barato, só que é um pouco mais complicado, principalmente para quem não tem experiência. Você conseguir fazer um bom trabalho jogando água ali e aspirando, vai ser uma coisa bem demorada e bem possível de que não fique com uma qualidade muito legal. Com o tempo você pode aí ir aprendendo, pode assistir os vídeos aqui do canal, pegando dica e melhorando, mas vai ser um trabalho bem mais lento usando um aspirador como o GTW20 da VAP, por exemplo. Os da IPC não é muito compensatório porque eles são quase o valor da extratora, Já o da VAP, da última vez que eu vi, era menos de R$500. E ele tem a mesma sucção da Carpet Cleaner. Então é uma coisa interessante, só que um pouco mais trabalhosa. Eu acho que é mais ou menos isso, mas espero que eu tenha respondido a todas as questões aí do Carlos e que isso também, todo o conceito do que a gente falou ajude também a quem está assistindo aí, Principalmente essa questão da falta do conhecimento. Muita gente que está começando se empenha bastante em escolher equipamento, mas conhecer as técnicas, os produtos, quantidade, fazer um bom treinamento antes de começar o trabalho faz toda a diferença. É a diferença entre você não gastar produto demais, não gastar tempo demais, não deixar uma secagem como essa de 10 horas, porque você sabe o que está fazendo. E isso exige treino. Quando você fizer um monte de serviço, você vai ter a experiência dos anos de trabalho. Mas enquanto você não tem os anos de trabalho, você vai continuar fazendo dessa maneira, Mais lenta, um serviço talvez não tão de qualidade. Então, treinar em casa bastante antes de iniciar é importante, porque não é, de novo, como eu já falei, não é o equipamento que faz o trabalho. Senão eu ficava aqui em casa dormindo e mandava a máquina ir lá sozinha, Então, por hoje é isso aí. Se o vídeo ainda não saiu, atualizado a respeito das extratoras aí, daqui a pouco é um vídeo um pouco grande, está demorando um pouquinho para subir, mas fica ligado aí nas notificações que também vai ter mais essa atualização para ajudar a escolher um equipamento mais interessante para o seu caso. Um abraço e até o próximo vídeo.